Bom dia, alunos! Hoje a gente vai falar sobre as equações de Fresnel. Essas equações, eles vão dar um entendimento bem melhor do que o que está acontecendo no processo de refração e reflexão. Aqui podemos ver um experimento para demonstrar refração e reflexão. Aqui tem um laser e esse laser encontra um prisma de meia-lua e vocês conseguem ver e vocês lembram que esse ângulo aqui a gente chamou θ2 e esse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo como esse ângulo aqui, foi chamado θ1. E a explicação para esse processo é que você tem um certo comprimento de onda, que é simbolizada aqui com essas frentes de onda que eu estou desenhando aqui. E dentro do material, o número de onda muda, e por causa disso, o número de onda, o comprimento de onda muda, é menor o comprimento de onda, e por causa disso muda o ângulo aqui. Ok. Então, isso a gente explicou usando o princípio de Huygens, e isso se chama a lei de Snell. Mas vocês conseguem ver que as intensidades desse raio aqui e desse raio aqui são diferentes. Provavelmente, já intuitivamente, vocês acham que a intensidade desse raio mais a intensidade desse raio deve ser a intensidade do raio original. Isso está certo, por causa da conservação de energia. Mas a gente ainda não sabe como essas intensidades dependem do ângulo e, geralmente, como determinar essas intensidades. E para fazer isso, a gente vai ter que usar o eletromagnetismo de Maxwell. Lembramos que, na verdade, eu disse para vocês, e vocês tinham que acreditar, que é possível deduzir a equação de onda das equações de Maxwell. E a gente fez isso. A gente não fez isso, mas a gente mostrou, por exemplo, usando as equações de Maxwell, como uma onda eletromagnética tem que ser estruturada como o campo magnético perpendicular oscilando ao campo elétrico e os dois perpendicular à direção de propagação. E um resultado que o Maxwell recebeu quando ele deduziu a equação de onda das equações de Maxwell foi que ele achou que a velocidade dessas ondas de luz é 1 dividido por a raiz de epsilon0 μ0, e quando você tem matéria, isso a gente discutiu na aula passada, kappa e kappa mi. E agora eu usei uma outra notação do que na última aula. Essa vez a gente chama kappa e a permissividade relativa e kappa mi a permissividade magnética, permeabilidade relativa. Esse resultado sai diretamente das equações de Maxwell. Vamos usar agora as equações de Maxwell para deduzir as intensidades. Na verdade, a gente tem um problema de condições de contorno aqui, né? Se você tem um raio aqui, um raio aqui, um raio aqui, aqui você tem algum tipo de interface, e essa interface vai te dar condições de contorno, e junto com as equações de Maxwell, a gente deve ser capaz de deduzir as intensidades e a polarização dos nossos raios aqui. A gente vai assumir que o raio original não é polarizado. Vocês vão ver que se ele é polarizado, isso só simplifica a situação e não complica. Então, vamos começar com a lei de Faraday. Então, se vocês lembram, a lei de Faraday diz que quando você pega o integral fechado do campo elétrico sobre um caminho,
é igual menos a derivada do fluxo magnético pelo tempo, e o fluxo magnético é o fluxo magnético que passa por qualquer área que você, com limites desse caminho aqui, né? Então você tem um caminho L e você tem o seu campo elétrico, né? Que não sei como que é, vamos dizer que você tem um campo elétrico assim, e dentro agora você deve ter uma mudança de um fluxo magnético. Isso seria φB. Ok, então a gente tem uma onda, vamos dizer que a gente tem uma onda eletromagnética indo para essa direção. Agora, a gente pode basicamente dizer, se a gente diz que o campo elétrico oscila perpendicularmente, isso seria E1. E esse campo elétrico, logicamente, tem uma componente, que é a normal da superfície, que a gente chama N, e um componente que é tangencial à superfície, que a gente chama tan. Então, E1N e E1 tangencial. A mesma coisa dentro do material. A gente tem uma componente, E2 normal e E2 tangencial. E o nosso caminho, a gente pode escolher qualquer caminho, mas a gente decide fazer um caminho em volta do ponto do nosso onde encontra o nosso raio, a superfície. Então, esse lado aqui a gente chama DZ, enquanto esse em cima a gente chama L. Fora, a gente tem kappa E1 e kappa M1, e dentro do material kappa E2, kappa M2. Ok, isso significa, se a gente quer ver o integral aqui, isso é simplesmente um retângulo, e essa área aqui vai se compensar. Não existe nenhuma razão porque isso não deve ser isso. Então, só essas contam, porque isso aqui está dentro de um meio com kappa E1 e kappa M1, e isso aqui está dentro de um médio com kappa E2, kappa M2. Assim, o nosso integral, que seria primeiro simplesmente o dz vezes algum E mais L vezes E1 tan mais exatamente isso aqui, mas com outro sinal, mais menos L E2 tan, e isso é o que tem escrito aqui. Então, L vezes E1 tangencial menos L vezes E2 tangencial é igual a menos o fluxo, a mudança do fluxo magnético. Agora vamos assumir que o dz vai para zero. A gente faz um integral num lugar infinitesimal. Isso significa que o nosso fluxo vai para zero. E isso significa que L vezes E1 tan menos L vezes E2 tan é igual a zero. Isso é a nossa primeira condição de contorno. Em total, a gente tem 4 equações de Maxwell. Isso significa que, na mesma maneira, a gente consegue deduzir 4 condições de contorno. E isso é sempre um exercício extremamente bom para provas. Então, eu não vou dar todas essas 4 condições de contorno. Eu só escrevo essa de novo. E1 tangencial tem que ser E2 tangencial. Mas a gente chega em 4 condições de contorno. Uma da lei de Faraday. E1 tangencial é igual a E2 tangencial. Uma
da lei de Gauss do campo elétrico. A lei de Gauss do campo elétrico é aquele, você tem uma integral fechada sobre uma área do campo elétrico, ds, e isso tem que ser igual Q é a carga sobre ε0. Ok. Desse chega essa lei aqui. Aqui a gente tem kappa E1 vezes E1N, E1 normal, menos kappa E2 vezes E2N, é igual ρ S, isso seria a carga acumulada na superfície, dividido por ε0. Da lei do Gauss do campo magnético, que é bem mais simples, essa lei é o integral fechado sobre B ds é igual a 0. Sai B1N igual a B2N, se você faz o cálculo aqui. E da lei de Ampère, que é essa lei um pouco mais complicado, que é o integral fechado sobre o campo magnético ds, é algo tipo μ0, ε0, vezes I mais d φe, que seria o fluxo elétrico, dividido por dt. Ok. Então, agora vai ficar um pouco mais complicado, porque a gente agora tem as nossas condições de contorno, a gente tem 4 condições de contorno, e agora a gente quer deduzir dessas 4 condições de contorno as intensidades ou as amplitudes. Quando a gente tem as amplitudes, a gente consegue calcular as intensidades dos nossos raios de luz. Quando a gente conhece o campo elétrico, a gente conhece o campo magnético, porque eles são casados. Vocês lembram? A amplitude do campo magnético é a amplitude do campo elétrico dividido pela velocidade de luz. Então, vamos dar uma olhada aqui numa situação como a gente tem. A gente sabe, da primeira lei de Snell, que todos esses raios são no plano de incidência, em um plano. Eles existem em um plano. Isso significa que se a gente tem um raio de luz não polarizado, a gente tem uma componente de luz que é polarizado em paralelo a esse plano. E uma componente que é polarizado perpendicularmente a esse plano. E como essas equações foram resolvidas primeiro em alemão, em muitos casos, em muitos livros, esse componente aqui é chamado polarização S, e esse componente é polarização P, porque S é para senkrecht, que significa perpendicular em português, e P é para paralelo, que significa paralelo. O campo elétrico e o campo B são casados, e a gente sabe disso, e isso vai facilitar a solução das equações que a gente vai encontrar agora. Vamos começar agora com a componente perpendicular, a componente S, que eu chamo aqui perpendicular porque eu acho que isso é mais fácil para vocês. Ja? Então, do que o S, ja? Mas em livros, e mais tarde nessa aula também, às vezes a gente vai usar uma outra nomenclatura. Então, a componente perpendicular é casado com a componente paralelo como o campo magnético. Porque o campo magnético sempre oscila perpendicularmente pelo campo elétrico. Né? E a gente sabe que B paralelo é igual a E perpendicular dividido por V. Mas V seria a velocidade de luz, mas com o fator N, que o nosso N é a nossa
índice de refração, índice de refração. Em breve eu vou ter uma tábua para fazer essas coisas e vai ser um pouco mais lindo. E, obviamente, o nosso BEI perpendicular sempre está perpendicular a plano, enquanto BI paralelo tem um componente que é perpendicular à superfície que encontra e um que está em paralelo, enquanto tudo isso é em paralelo da superfície que encontra. Ok. Agora, esse raio, com essa direção de polarização, vai criar um raio indo para cima com a mesma direção da polarização, mas essa vez o campo magnético vai apontar para a outra direção, vai mudar o sinal. Né? Isso é lógico porque o produto vetorial de campo elétrico e do campo magnético sempre tem que ser a direção de propagação. Agora a gente vai para cima, antes a gente foi para baixo. Aqui, isso seria o nosso raio refratado. E esse raio refratado, ele tem um componente, de novo, do campo magnético, um componente paralelo e um componente perpendicular a plano da nossa interface. Agora, a gente tem condições de contorno. A gente tem a condição de contorno que a gente deduziu, que E1 tangencial tem que ser E2 tangencial. Isso significa que EI perpendicular mais ER perpendicular, tem que ser igual a ET perpendicular. Eu decidi fazer T para transmitido, o raio transmitido, porque eu não quero usar ER duas vezes. Não. ER aqui é para o raio refletido, ET é para o raio refratado ou o raio transmitido. A outra condição de contorno para EB1 tangencial, a gente deduziu também que foi acoplado com esses KMI1. E agora a gente vai assumir, porque na maioria dos casos isso é o caso, que KMI1 é igual KMI2 é igual a 1. Na maioria dos casos, isso é assim. Né? KMI só não é 1 em materiais magnéticos. E como a gente só fala sobre materiais dielétricos, significa isolantes transparentes, porque se não é transparente, a gente não vai ter refração. Nesses materiais, ainda mais, normalmente KMI1 e KMI2 são 1. As equações que a gente deduz vocês vão ver. Tá bom, então. Agora a gente consegue escrever as nossas equações aqui, duas equações, que basicamente são baseadas na ideia que então, desculpa, isso seria a equação que a gente deduz da componente paralelo a plano do interface. E se a gente botar aqui EI, se a gente agora troca o nosso BI paralelo pelo E perpendicular dividido por C vezes N, a gente pode cortar o C e a gente tem aqui a nossa equação. Agora a gente tem duas equações e três variáveis, mas a gente não quer saber as variáveis exatas, obviamente não, porque a amplitude do raio incidente está livre. A gente pode fazer o experimento com um raio muito forte, um raio muito fraco, ela está livre. Queremos achar então os coeficientes de reflexão e transmissão.
E para fazer isso, esses coeficientes, o coeficiente de reflexão e transmissão, se calculam como ER paralelo dividido por EI paralelo, né? E refletido paralelo dividido para E incidente paralelo. O coeficiente de transmissão paralelo seria E transmissão paralelo dividido por EI paralelo. E a mesma coisa para as componentes perpendiculares. Ok, quando você tem, agora a gente botou mais uma condição, que a gente não quer saber a amplitude inicial, a gente assume que as nossas equações são válidas para qualquer amplitude inicial. E agora começa a álgebra. E a gente não vai fazer essa álgebra aqui porque faz muito trabalho. A gente só dá os resultados. Aqui vocês conseguem ver os resultados dos coeficientes de reflexão e transmissão das componentes paralelos e perpendiculares. E o nosso cosseno θ2 e cosseno θ1 e os nossos índices de refração, a gente pode tirar usando a lei de Snell. Porque a lei de Snell, só para vocês lembrarem, né? Então, o seno θ1 dividido pelo seno θ2 é igual a N2 dividido por N1. E com isso você poderia tirar os coeficientes de refração ou os ângulos, isso você escolhe. Então aqui temos agora as equações de Fresnel, independência dos ângulos. Né? Mas, geralmente, a gente tem mais interesse nas intensidades, porque a gente mede intensidades nos nossos experimentos. E agora, o que a gente aprendeu sobre o vetor de Poynting, a gente sabe que a intensidade é igual a 2nc ε0 vezes e quadrado. E assim a gente pode determinar a refletância, que é simplesmente o quadrado do nosso coeficiente de reflexão. Mas isso é diferente para a transmitância. A transmitância é igual T igual 1 menos o coeficiente de reflectância. E não T quadrado. Ja? Porque as amplitudes, eles não escalam com a intensidade. A intensidade é o que tem que ser preservada. Então, isso aqui tem que ser calculado assim. Agora, algo que é muito importante para mencionar é que essa terminologia de reflectância e transmitância, coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão. Nessa aula, nesse caso, a gente usou o termo coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão para as amplitudes, enquanto a gente usou o termo reflectância e transmitância para as intensidades. Isso não é sempre assim. Na literatura, isso é diferente. Na literatura, isso é um pouco misturado. Ja? Na literatura, às vezes, o que a gente chama reflectância é chamado coeficiente de reflexão e às vezes também diferente. Então, não é tão consistente. Então, quando vocês usam um livro no lado das minhas aulas ou vocês assistem aulas de um outro professor no YouTube, essa nomenclatura pode mudar. Então, no caso de uma prova, eu nunca vou dizer calcula a refletância, calcula a transmitância. Ou se eu digo isso, é a sua escolha o que vocês calculam. Mas sempre vou dizer se eu quero em termos da intensidade ou em termos da amplitude ou o jeito como a pergunta é dada, fica óbvio que é um dos dois. Então, vocês devem saber que não ficam confusos se vocês reparam que é um pouco inconsistente. Ok. Isso agora dá para a gente a possibilidade de escrever
as equações de Fresnel em termos das intensidades. Ok, essas equações são bem complicadas, né? E eles podem criar muita confusão na cabeça. Agora, eu quero mostrar alguns resultados que saem dessas equações de Fresnel, que são extremamente contraintuitivas. E vamos para lá, então. Vamos começar com um telescópio, ok? Um telescópio, a luz entra numa boa aproximação, perpendicularmente, no seu telescópio. Isso aqui vamos dizer que é a lente. E vamos dizer entra perpendicularmente. Quando entra perpendicularmente, todos os cossenos viram 1, todos os viram 0, todos os senos viram 1. Não, desculpa. Então, todos os senos viram 0, todos os cossenos viram 1, porque θ1 é 0. E a gente recebe para o coeficiente de reflexão, que é R minúsculo, então eu estou falando das amplitudes, a mesma coisa para a componente paralelo e perpendicular, e isso faz muito sentido, porque se vocês olham para o plano da incidência, agora não é mais um plano em qual tudo acontece, mas é só uma linha. E a gente recebe que N1 menos N2 é igual a N1 mais N2. E se a gente assume agora N1 igual 1 e N2 igual 1.5, como é para vidro ou para certos vidros, né? A gente pode simplesmente calcular e a gente vai receber aqui em cima menos 0.5 dividido por 2.5, e isso é bem simples, isso é menos 0.2, e se a gente também calcula o coeficiente de transmissão, a gente chega em 0.8. Agora, olha o que aconteceu aqui. Aqui temos um sinal negativo. Isso tem uma razão, esse sinal negativo. Esse sinal negativo é uma consequência do fato que a fase muda. Eu já mostrei isso no início, quando a gente tinha... A fase muda quando um meio opticamente menos denso significa um índice de refração menor, encontra um meio com um índice de refração maior, yeah? Que é um meio opticamente mais denso. Então, isso vocês talvez lembram da mecânica, porque quando você tem uma onda numa corda e você tem um fim fixo, a onda refletida vai ter o sinal oposto. Mas quando o fim está aberto, a onda refletida vai ter o mesmo sinal, né? Isso é refletido também para ondas eletromagnéticas. Então, isso agora significa, se a gente pega menos 0.2 e a gente pega o quadrado, a gente chega em 0.04, e isso significa que um telescópio perde 4% da luz quando você faz uma observação. Então, para um astrofísico, esse número é extremamente importante. Astrofísicos conhecem esse número de 4%. Então, quando você faz qualquer coisa com um telescópio que tem uma lente, você vai perder 4% da intensidade. Então, quando você faz os seus cálculos e você quer saber as intensidades reais das estrelas, você sempre tem que botar esses 4% de volta. Agora vamos mudar o ângulo. Eu tinha mostrado as
as equações de Fresnel antes, mas a gente não vai calcular eles para todos os ângulos. Vocês verão que são muito complicados. Em vez disso, eu plotei aqui a transmitância e a refletância para a componente S, significa perpendicular, e a componente P significa paralelo, de A para vidro. Então, exatamente para o exemplo que a gente tinha. Então, aqui a gente tem esses 4%, 0,04. Aqui, quando a gente tem luz perpendicularmente, encontrando o nosso meio. E podemos ver que, na verdade, a componente paralelo, se a gente plotaria agora os coeficientes de reflexão, a gente poderia ver que ela muda o sinal. Vocês lembram que o sinal foi negativo para esse caso e ele vira positivo. E essa mudança de sinal vai juntos com um ponto, nesse caso, para esse exemplo, de mais ou menos 56 graus, quando a refletância da componente paralelo é zero. Significa que a luz refletida é completamente polarizada com a componente perpendicular. Esse ângulo se chama ângulo de Brewster, ok? E só para adicionar isso também você tem uma polarização parcial para a componente transmitida. Olha aqui, TP e TS não são iguais. Isso significa que quando você é um peixe, você poderia ver uma diferença na polarização de luz que entra na sua água. Então, esse ângulo de Brewster, onde a luz refletida é completamente polarizada, pode ser explicada de uma maneira um pouco mais intuitiva. Então, considere um raio de luz incidente, e esse raio de luz tem um componente paralelo e um componente perpendicular, que é aqui simbolizado com esses pontinhos aqui. E no caso do ângulo de Brewster, θ1 mais θ2 é exatamente 90 graus. Yeah? E isso significa que aqui temos um ângulo reto e a gente sabe que a componente dessa direção não pode oscilar para a luz andando nessa direção, porque nesse caso a oscilação do campo elétrico seria em paralelo à direção de propagação. E isso é proibido. Agora, isso significa, se a gente olha para a lei de Snell, que quando o índice de refração do meio 1 vezes o seno de ângulo de Brewster tem que ser igual a N2 vezes seno θ2, mas θ2 tem que ser π meio 90 graus menos θ de Brewster, porque isso aqui é um ângulo reto. E isso significa que isso aqui tem que ser o cosseno, porque o seno de 90 graus menos o ângulo é o cosseno do ângulo. Então, a gente pode botar o cosseno para o outro lado. E isso é a tangente. Tangente é seno dividido por cosseno. E a gente chega nessa equação que a tangente do ângulo de Brewster é igual a N2 dividido por N1. E assim a gente pode calcular o ângulo de Brewster com muita facilidade. Então,
Isso significa, no caso de luz refletido, ou no caso de luz transmitida e no caso de luz refratada, a gente tem, fora do ângulo de Brewster, nos dois casos, um grau de polarização. Né? Se você olha para essa posição aqui, por exemplo, isso significa que você tem luz parcialmente polarizada no raio refletida e parcialmente polarizada no raio transmitida. E por causa disso, a gente introduz o grau de polarização, que seria a intensidade do raio da componente paralela menos a intensidade da componente perpendicular, dividido por a intensidade da componente paralela mais a componente perpendicular. Um exemplo para como vocês conseguem ver quando a luz refletida mostra uma polarização, e se vocês têm óculos escuros, ou óculos de sol, não sei como vocês chamam, e vocês estão na praia. Porque a luz do sol se encontra o seu olho no ângulo certo, vai ser polarizada. E isso significa que quando você tira os seus óculos polarizados, você vai ver uma outra intensidade, uma outra distribuição das intensidades do que quando você bota eles. E por causa disso é extremamente agradável ficar na praia com óculos polarizados porque eles filtram a componente certa para você conseguir ver para a direção de água melhor. Ok, é isso.